Fala aí, bora lá. Olha que interessante eu tenho aqui. Tô com um Clio que toda vez que... Veja bem, ó, escuta. Vez que eu ligo a chave dele, ele injeta o injetor de partida frio do motor. Toda vez que eu ligo ela. Vou ligar de novo. Então, isso aqui é uma característica de carro que está reconhecendo o álcool e faz injetar essa partida frio, achando que tá ruim a temperatura, que tá achando que a porcentagem do álcool tá errada, que a porcentagem do álcool que tá com álcool no tanque. Só que esse carro aqui tá com gasolina no tanque. E ele tá nos mostrando aqui, ó, exatamente 50% de etanol, ó, 50% de álcool. Ele tá com gasolina no tanque e com 50% de álcool no reconhecimento da porcentagem do álcool. Então, o que eu posso dizer aqui? Que esse carro está tendo uma falta de combustível. Então eu vou trabalhar em cima de pressão de combustível, vou trabalhar em cima de vazão de bico, vela, um monte de coisa. Mas, antes de fazer isso tudo, eu vou observar o que tem no scanner. Nenhuma falha no sistema. Então quer dizer que se o carro não tem nenhuma falha, eu não vou consertar nada aqui, não tem problema nenhum. Então o importante é nós não procurar tentar achar, tô com problema no carro, não tem nenhuma falha, o carro tá bom em injeção eletrônica. Não, a gente tem que olhar os parâmetros e eu vou mostrar para vocês qual é que é o defeito real desse carro. Veja bem, comecei a olhar os parâmetros, porcentagem de álcool, porque eu achei que esse carro tava com 100% de álcool, porque para fazer isso é contar 100%. Comecei a olhar os parâmetros, quando eu cheguei aqui, ó, temperatura da admissão, 16 graus, o carro está desligado, não fiz ele pegar ainda. Temperatura do arrefecimento, menos 11 graus. Como que o ar vai marcar 16 graus e a água menos 11? Qual que está errado? Nesse caso é o da água, porque aqui onde eu estou morando, aqui onde eu moro, a temperatura hoje está 16 graus. Então o ar está certo, ele está marcando a temperatura real aqui do ambiente. E a temperatura da água está marcando menos 11. Por isso que toda vez que eu desligo e ligo a chave, ele injeta o partida frio. Não é nem por causa do problema de estar reconhecendo 50% de álcool. É pela temperatura, porque com menos 11 graus, imagina o tamanho do tempo de injeção que teria que ter para poder fazer esse carro funcionar. Não tem como a injeção eletrônica controlar na partida esse tempo de injeção. Por isso que ela injeta essa gasolina extra para poder trabalhar e o carro pegar e trabalhar de uma forma precisa. Então o problema do carro aqui, eu arrumei ele sem nem ligar a chave. Partida no motor, só observando os parâmetros. Então a gente tem que sempre, antes de fazer o carro funcionar, observar os parâmetros. Veja bem, 16 graus o ar e menos 11 a água. Meu pré-diagnóstico era que esse carro poderia estar reconhecendo álcool, porque toda vez que injeta essa partida fria, porque está reconhecendo álcool. Ele está reconhecendo, mas está reconhecendo 50%. 50% não é uma taxa tão grande de álcool. Então eu fui olhar ali e já descobri esse problema. O problema do carro é o sensor de temperatura da água. Eu arrumei esse carro aqui sem nem ligar o motor. Eu já vou trocar o sensor e nós vamos fazer essa avaliação junto. Bora lá? O sensor, tá aqui ele. E já olha a diferença que deu. No momento que eu desligo e ligo a chave, já não dá mais o barulho, ó. E já marcou para nós aqui exatamente 29 graus. Temperatura do líquido de arrefecimento 29. E segue com os mesmos 50% de álcool. Então não era por causa do AF que estava dando aquilo, ó. Eu desligo e ligo e ele não injeta mais. Aquela injetada de partida frio, toda ela era por causa do sensor de temperatura informando errado. Então eu arrumei esse carro aqui sem nem dar partida no carro. Então agora eu vou ligar ele e nós vamos fazer o teste exclusivo. Se ele vai pegar. Pegou, começou a funcionar. A partir de agora o carro vai se adaptar, porque vai ter que despoluir o motor. O motor está todo cheio de combustível, estava muito afogado. Imagina, menos 16 graus de combustível. O cara, dono do carro, tentou fazer ele funcionar, ele não funcionou. E com menos 16 graus é muito afogamento. Então o carro vai estar todo afogado. Nesse caso aqui agora eu vou sair, vou dar uma volta nele para limpar o motor
e o carro vai voltar sozinho para a porcentagem de etanol, que teria que ser 29%. Agora vamos sair para experimentar ele. Saí aqui para experimentar o carro, tá até meio escuro porque tá de noite aqui na rua, e já, olha como que aconteceu, já deu. Foi só andar um pouco com o carro e ele já voltou, porcentagem do álcool 16%. Foi apenas sair para dar uma volta e ele já se adaptou. Temperatura da água 77. O carro nem esquentou ainda e já está reconhecendo o combustível. Então o carro não está quente ainda e já está ok. Então ficou top. Agora é só montar e bora para cima. Tamo junto. Então não esqueça, sempre que for fazer um diagnóstico, não procure só a avaria do Scania. Você também tem que procurar o quê? Procurar olhar os parâmetros do veículo, porque eu estava fazendo agora, olhando a avaria do Scania e não tinha nenhuma avaria. O defeito do carro estava na temperatura da água, marcando errado. Então sempre olha os parâmetros antes de fazer qualquer diagnóstico.